Shalom, shalom, companheiros, companheiras, exército de Esters, de Mardoqueus, intercessores proféticos, grande exército posto em ordem de batalha pela conquista de todas as áreas de influência da nossa sociedade para o reino do nosso Deus e Pai. Que bom estarmos juntos mais uma vez, lembrando da importância de você dar o seu like, se não é inscrito, inscrever-se e ser nosso parceiro em divulgar os links para que nós possamos mobilizar o maior número de intercessores para a redenção da nossa pátria querida. Vamos buscar a face do nosso Deus, sempre, sempre na dependência do seu Espírito. Precioso Pai, amado, sublime, supremo, mais majestoso que os montes eternos, coroado de toda honra, poder e glória, a Ti a expressão da nossa gratidão, do nosso amor, do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso reconhecimento, que tudo procede de Ti, retorna para Ti, com o incenso da nossa adoração. Que a Tua doce presença nos envolva e que nos dirijas de uma forma sobrenatural neste momento, para que possamos verdadeiramente andar nos Teus caminhos, sem deles nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E seremos cuidadosos em tributar-te toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia! Vamos dar continuidade ao tema de ontem, religião e espiritualidade, compreendendo a diferença entre as duas vertentes. Vamos falar hoje, começar sobre nossa posição como filhos de Deus. Estamos falando do cristianismo como um relacionamento, necessidade de nos vermos verdadeiramente na fé, firmados, convictos da obra que Cristo realizou em nós, daquilo que temos, daquilo que somos em Cristo Jesus, e falar da nossa filiação é sem dúvida algo extraordinário. Começamos com o texto de João 1,12, mas a todos quantos o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que creem no seu nome. Já fica estabelecido aqui que nem todos são filhos de Deus. Embora as pessoas tenham o hábito de dizer, todos são filhos de Deus, não somos todos. É necessário que haja o novo nascimento. Todos somos criação de Deus. Sim, fomos criados. Mas a filiação é algo que se adquire pela fé em Cristo, não que se adquire, mas que nos é imputada. Ele nos elege como filhos adotivos quando nós nos convertemos, quando nascemos de novo. Aos olhos de Deus, nosso Pai, somos conhecidos e chamados como filhos de Deus. Esta é a nossa identidade mais profunda. Eu não sei se você tem essa consciência cada vez que você diz, Pai, eu sou filho. Isso é muito profundo, porque ser filho de é ter a natureza de, é ter o DNA de, é ser gerado por. Então tem que haver algo em nós que brota dele, mas aqui está a nossa verdadeira identidade mais profunda. Não somos seguidores de uma religião, não meramente cristãos, mas filhos amados do Pai Celestial. Ele nos gerou em Cristo Jesus. O termo filhos de Deus não é apenas um título honorífico, mas é uma realidade espiritual transformadora.
Transformadora porque nós antes éramos filhos da ira. No ato da nossa regeneração, nós fomos transformados. Deixamos de ser filhos da ira, filhos das trevas, para nos tornarmos filhos do Deus vivo em Cristo Jesus. Quando recebemos Jesus Cristo, nós recebemos o poder, a autoridade e o privilégio, sim, de nos tornarmos filhos de Deus. Isto significa que temos direto acesso ao nosso Pai, que participamos da sua natureza divina e que somos herdeiros de todas as suas promessas, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Esta filiação não é conquistada através de esforços religiosos, através de rituais ou mesmo de boas obras. É um presente, eu diria o presente de nascimento, é o presente de graça, de amor, de misericórdia que recebemos da parte de Deus por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Aqueles que creem no seu nome recebem esta identidade gloriosa que transcende qualquer designação religiosa humana. E dentro desta filiação, nós vamos ter outro grande privilégio, Romanos 8,14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, guiados pelo Espírito. O Espírito Santo nos é dado no ato da regeneração e somos guiados, confirmados como filhos. Nossa identidade é assim estabelecida. Ser guiado pelo Espírito significa que Ele vai dirigir a nossa caminhada. Ele vai nos orientar, temos alguém para nos conduzir. E por causa disso, já que nascemos na família de Deus, o Espírito Santo está em nós, confirmando e dirigindo os nossos passos. Nós vamos crescer em maturidade. É aí um processo de desenvolvimento à semelhança de Cristo Jesus. É a obra que o Espírito Santo realiza em nós. Ele está em nós exatamente para trabalhar a identidade de Cristo, o caráter de Cristo em nós, para que sejamos semelhantes a Jesus. Essa passagem estabelece um princípio fundamental. Primeiro, a evidência de sermos filhos de Deus não está em nossa filiação religiosa, mas em sermos guiados, dirigidos, conduzidos pelo Espírito Santo. É uma vida caracterizada pela sensibilidade à voz de Deus, pela obediência amorosa, pela dependência contínua do Espírito Santo. Isso é um privilégio imenso de termos sido regenerados, gerados de novo, portadores de uma nova natureza. Ser guiado pelo Espírito significa viver em comunhão constante com Deus, permitindo que Ele dirija nossos passos, que Ele molde o nosso caráter e que Ele nos capacite, nos habilite a cumprir o seu propósito, a realizar a sua vontade. Esta é a marca distintiva dos filhos de Deus, os verdadeiros. Não são rituais externos, mas uma vida transformada de dentro para fora pelo poder do Espírito Santo. Por aí você está vendo que a espiritualidade nossa não tem nada a ver com a religião, que parte de ritos externos, de cerimônias, etc. Como filhos, nós nos tornamos pela adoção. Jesus é o Filho unigênito de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Só que, ao nos convertermos, Jesus se torna primogênito e nós nos tornamos seus irmãos pelo novo nascimento, então por adoção. Vamos ler Gálatas 4, os versículos 4 a 5. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos,
Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. No momento perfeito da história, que a Bíblia chama plenitude dos tempos, Deus executou o seu plano redentor. Esse plano foi agasalhado no seu coração desde os tempos eternos, mas chegou o ponto certo. Eu tenho vivido estes dias uma experiência interessante, porque resolvi fazer uma leitura bem vagarosa, começando lá em Gênesis 1, examinando algumas coisas, grifando. E é tão maravilhoso porque, embora vivemos hoje na plenitude do que Cristo realizou, eu tenho me debruçado e refletido pausadamente no desenvolvimento desta história de amor, desde o Gênesis. Então, cada dia eu me delicio, fico refletindo, cada passozinho dessa história, Deus, a promessa, o que ele fala para Adão, e depois vai lá, passo a passo, e chegar até Abraão e Moisés. E eu hoje cheguei exatamente quando Moisés desce da montanha, encontra o povo adorando, e Deus diz que vai destruir o povo, e Moisés ora, porque não. E finalmente, parei hoje, a maior reflexão foi isso. Eu mesmo irei contigo. Eu mesmo irei contigo para te dar descanso. Então, o momento perfeito. E eu fico confrontando aquele passo a passo de Deus na aliança, o Deus da aliança. Aí depois eu dou aquela parada e volto os olhos para os elementos da ceia que nos trazem de volta à aliança. É sempre muito emocionante para o meu coração, sempre as lágrimas correm no meu rosto, porque eu acho simplesmente fora de tudo que se possa imaginar de graça, de favor, de misericórdia. Deus, na plenitude dos tempos, nos traz este plano redentor. E assim Jesus veio, não apenas para nos salvar do pecado, isso é extraordinário, não foi só para me livrar do fogo do inferno, não, mas para nos adotar como filhos legítimos, com todos os direitos e privilégios que essa posição implica. Como filhos adotivos, os mesmos privilégios de um filho legítimo. Imagina quando diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. A adoção no contexto romano da época era permanente e era irrevogável. Portanto, quando Paulo diz que fomos adotados, ele está falando daquilo que já era conhecido no Império Romano. Se você foi adotado, você é permanentemente, irrevogavelmente filho, com todos os direitos de um filho biológico. Quando alguém era adotado, todas as dívidas antigas eram canceladas e a pessoa recebia plenos direitos de herança. Foi o que aconteceu conosco. Nossa adoção espiritual cancela nosso passado de pecado e nos concede herança eterna como co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Jesus nasceu sob a lei para quê? Para nos resgatar da escravidão da lei. É o que o texto que lemos diz. Ele cumpriu assim perfeitamente todas as exigências da lei, que nós jamais poderíamos cumprir, libertando-nos para vivermos em relacionamento, não em religião. É outro R em português, relacionamento. Esta adoção nos tira da posição de escravos, tentando ganhar aprovação através de obras, e nos coloca na posição de filhos amados, que já tem total aceitação. Que coisa mais linda! O espírito de adoção, lemos em Gálatas 4:6, todos juntos, e porque sois filhos, Deus enviou o espírito de seu filho para habitar em vossos corações, e ele clama, Abba, Pai, Paizinho.
E aí recebemos o dom do Espírito Santo. Deus enviou o Espírito, seu Filho, para habitar em nós, o que eu chamo o maior presente que podíamos receber como filhos. E há um clamor interior, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele dá um testemunho, nós temos uma certeza interior dentro do nosso próprio espírito. E aí, esta intimidade com o Pai, o termo Abba, paizinho, é um termo carinhoso. O Espírito testifica, então Abba, Pai, ele dá esse testemunho de intimidade. A palavra Abba é um termo aramaico de carinho, de intimidade, equivalente em português ao que chamamos de paizinho ou papai. Não é uma abordagem casual ou irreverente a Deus, não, senhores, mas é uma expressão de profunda intimidade, de confiança que só os filhos amados podem ter. O Espírito Santo dentro de nós confirma esta realidade, quando chama Abba, Pai, em nossos próprios corações. Esta é uma das evidências mais preciosas da nossa filiação. Não apenas sabemos intelectualmente que somos filhos de Deus, mas sentimos, temos a percepção em nosso espírito, uma conexão profunda, pessoal, é algo dentro de nós. Percebemos Deus, temos comunhão com Ele. O Espírito Santo é Ele mesmo, em nós, que torna essa realidade viva dentro de nós, criando assim um relacionamento dinâmico, amoroso, transcende qualquer formalidade religiosa. De escravos a herdeiros. Portanto, leiamos Gálatas 4:7, agora estamos lendo os versículos seguintes. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Antes escravos, agora filhos e herdeiros. Antes vivendo sob legalismo religioso, agora vivendo em liberdade e graça. Antes como escravos tentando ganhar aprovação. Hoje como filhos plenamente aceitos em Cristo. Antes como escravos servindo por medo e obrigação. Agora filhos e herdeiros servindo por amor e gratidão. Antes sem direitos de herança e hoje herdeiros de todas as promessas. Antes, uma identidade baseada em desempenho. Hoje, como herdeiros, como filhos, uma identidade fundamentada em Cristo Jesus. Esta transformação radical de escravos para filhos, de servos para herdeiros, é a essência do Evangelho, da nossa verdadeira espiritualidade. Não estamos mais tentando ganhar o favor de Deus através de esforços religiosos. Não. Como filhos já temos total aceitação. Como herdeiros temos direito a todas as bênçãos e promessas de Deus. Esta é uma realidade estabelecida por decreto divino, não é conquistada por mérito humano. Vai internalizando tudo isso, porque estamos tentando demonstrar a diferença que existe entre uma mera religião e uma espiritualidade que brota de um relacionamento com Cristo. O imenso amor do Pai. 1 de João 3:1, leiamos. Vede, que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E em realidade, somos filhos de Deus. João, em profunda admiração, nos convida a contemplar o imenso amor que o Pai nos concedeu. Quando ele diz, vede, contemple, admire. Não somos apenas chamados filhos, como um título. Nós realmente somos filhos de Deus. Esta é uma realidade ontológica, não meramente nominal. E o apóstolo João continua explicando que o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Cristo. O mundo preso em seus sistemas religiosos, humanísticos,
não consegue compreender a natureza desta filiação divina. Eles nos veem através de lentes religiosas. Por isso dizem que é a religião, né? Por isso somos taxados, cristianismo taxado de religião, porque a ótica como nos vê, classificando-nos como mais uma entre muitas religiões, quando na verdade somos participantes da natureza divina através de um relacionamento transformador com o Deus vivo. Este amor não é condicional ou baseado em desempenho naquilo que eu faço, ele é um amor que nos alcançou. Nós éramos ainda pecadores, distanciados de Deus, rebeldes, ingratos e maus, quando Ele nos adotou. Éramos totalmente indignos. E o que sustenta esta relação não são méritos, mas graça, que eu gosto de chamar indizível, a graça indizível, inesgotável. Contemplar este amor deveria encher nossos corações de gratidão e nos libertar de qualquer mentalidade religiosa baseada em obras. E ela aponta, porque é apenas o começo. Nós temos ainda uma herança bendita. O Espírito Santo foi nos dado como um penhor, como uma garantia de que a plena redenção será consumada quando a igreja será esposada pelo Cordeiro nas bodas que hão de vir. Leiamos 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. É a transformação futura que nos aguarda. No presente, somos filhos de Deus. É a nossa identidade atual que já está estabelecida. Agora estamos vivendo um processo. É o processo da transformação contínua, da santificação progressiva. Estamos sendo transformados de um degrau de glória a outro degrau na verdadeira imagem do Senhor Jesus. E no futuro alcançaremos a semelhança completa, porque seremos plenamente semelhantes a Jesus. E na eternidade, nós o veremos face a face, nós o veremos como Ele realmente é. Que coisa maravilhosa! Guarde este quadro dentro do seu coração e exulte, porque temos um presente glorioso, estamos vivendo um processo maravilhoso, temos um futuro de glória e uma eternidade sem fim, contemplando a face daquele que nos amou, daquele que pagou o preço da nossa plena redenção. Existe, sim, uma tensão gloriosa entre o já, aqui e agora, e o ainda não, em nossa jornada espiritual. Já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou, o que o texto diz, plenamente, o que seremos. E esta esperança futura não é incerta. Sabemos com certeza que quando Cristo se manifestar, leia o que está em amarelo, seremos completamente transformados à sua semelhança. Hoje é o Espírito Santo em nós, neste processo transformador. Veremos Jesus face a face e nos tornaremos plenamente como Ele é. Esta promessa nos inspira a viver em santidade. Nos liberta de tentar criar nossa própria justiça através de esforços religiosos. Pelo contrário, sentimos-nos profundamente gratos pelo que Ele fez. O mundo nos chama de cristãos, como já vimos. O mundo nos chamou de cristãos e nos definiu como uma religião baseada em seu sistema de crenças que está enraizado no humanismo. Esta definição externa revela mais sobre quem está definindo do que sobre quem está sendo definido.
a perspectiva do mundo e a realidade espiritual. Vejamos aqui. Na perspectiva do mundo, o cristianismo é mais uma religião. É uma entre muitas. Mas a nossa realidade espiritual é outra, é um relacionamento vivo com Cristo. Esta é a nossa fé. Na perspectiva do mundo, somos um sistema de crenças e práticas. Nossa realidade espiritual é transformação interior pelo Espírito, bem diferente. A perspectiva do mundo é instituição humana organizada, mas a nossa realidade é uma família divina e não uma instituição. Eles não têm conhecimento de Cristo, portanto, não nos conhecem verdadeiramente, então dão-nos os nomes que acham que devem dar. Esta incompreensão não é surpreendente. Como poderia o mundo, operando dentro de paradigmas puramente humanísticos religiosos, compreender a natureza sobrenatural da nossa união com Cristo? Impossível. Como poderiam entender que não seguimos regras, mas uma pessoa viva? Que não praticamos rituais para ganhar favor, mas vivemos em resposta ao amor que já recebemos. O cristianismo é considerado uma religião sob a perspectiva do mundo, mas em sua forma mais pura, nossa espiritualidade não é uma religião. Leia, por favor. É vida, a própria vida de Cristo, vivendo em nós. É relacionamento dinâmico, é transformação contínua e participação na natureza divina. É isso que somos. Qualquer tentativa de reduzir isso a um mero sistema religioso é perder completamente sua essência. Tem uma religião pura e imaculada que Tiago nos apresenta. Referimos-nos vagamente sobre ela, mas agora vamos ler o texto em Tiago 1:27. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se da corrupção do mundo. Ele diz que esta é a verdadeira religião, certo? Se existe alguma forma de religião, esforço ou prática externa que possa ser comparada à nossa espiritualidade, que é imaculada para Deus o Pai, Tiago nos oferece esta definição surpreendente. Religião pura, portanto, leiamos, não consiste em rituais elaborados, hierarquias religiosas complexas ou disputas teológicas intermináveis. Em vez disso, é caracterizada por duas qualidades práticas e tangíveis. Primeiro, cuidar dos mais vulneráveis da sociedade, que ele identifica como órfãos e viúvas. Segundo, manter-se não contaminado pela corrupção do sistema mundial. Este é o tipo de religião que Deus aprova. Não formalismo vazio, mas um amor que se expressa em ação. Não isolamento do mundo, mas engajamento sem comprometimento. Não busca de status espiritual, mas serviço humilde aos necessitados. Que contraste, não? Isto aqui é um contraste poderoso com o que frequentemente se vê no mundo religioso. Enquanto os sistemas religiosos focam em preservar tradições, defender territórios denominacionais, estabelecer hierarquias, a religião que Deus valoriza está ocupada, amando os marginalizados e vivendo de forma distinta do sistema corrupto deste mundo. Aí está diante de nós, portanto, estabelecida a diferença entre uma religião conforme o mundo a vê e a verdadeira espiritualidade. E posto isto, vamos concluir a nossa abordagem hoje com algumas declarações proféticas da montanha da religião.
Um chamado para que os crentes influenciem e transformem ativamente a esfera religiosa de acordo com os princípios bíblicos. As declarações proféticas referentes à importância cultural da religião como parte da estrutura do mandato das 7 montanhas frequentemente concentram na religião ou na montanha da casa do Senhor, ascendendo para se tornar a força moral e influente, dominando a sociedade. Essas declarações são tipicamente apresentadas para que os crentes influenciem e transformem ativamente essa esfera de acordo com os princípios bíblicos. Por isso que nós fazemos estas declarações. As principais declarações proféticas que fazemos, aqui está. Primeiro, a primazia da montanha do Senhor. As declarações enfatizam que nos últimos dias, a montanha da casa do Senhor será estabelecida como a mais alta das montanhas, influenciando todas as outras esferas da sociedade. Transformação sobre o secularismo. Existe um chamado profético para que a montanha religiosa supere o secularismo e outras ideologias opostas que buscam remover a fé da vida pública e das instituições. Uma restauração da autoridade moral. As palavras proféticas declaram que a esfera religiosa recuperará seu papel como fonte primária de orientação moral e ética para a sociedade, impactando leis, educação e vida familiar. Entenda bem o que significa estarmos fazendo tais declarações e o que pretendemos alcançar com elas. Uma influência unificada. As declarações frequentemente falam de um corpo unificado de crentes trabalhando juntos para infundir valores cristãos em todas as áreas da cultura, superando assim internas. Liberação da graça e de poder. Há uma declaração de um derramamento sem precedentes do Espírito Santo, acompanhado de grande graça, unção final, capacitando os crentes a superar obstáculos e concluir os propósitos de Deus dentro do contexto religioso e além. Você depois pode pegar, por exemplo, estas orientações que estamos dando aqui e transformar nos decretos seus no seu tempo de oração. Compaixão e justiça como marcas. A verdadeira profecia dentro desta esfera é frequentemente declarada também como manifestando-se por meio de atos de compaixão e busca por justiça social, restaurando ativamente a dignidade de todos os seres humanos. E a base para as declarações, estas declarações estão enraizadas em interpretações bíblicas, específicas usadas dentro do movimento do mandato das 7 montanhas. Como Isaías 2:2, leiamos, nos últimos dias o monte da casa de Yahvé será estabelecido no cume dos montes. Então, ressaltando o monte de Yahvé acima de todas estas montanhas. Em Marcos 11:23, o ensinamento de falar a este monte. Fala a montanha. Manda que este monte saia do caminho. Vê-lo removido, que é aplicado para superar a oposição espiritual e cultural dessas montanhas. Outro texto, Gênesis 1:28, o mandato dado a Adão para subjugar e dominar a terra, interpretado como um chamado para os cristãos assumirem domínio sobre as esferas culturais. Não é que vamos impor, mas é exercer uma influência para que os valores do reino de Deus sejam estabelecidos em nossa sociedade. E Miqueias 4:7, que mostra uma visão de pessoas de muitas nações afluindo ao monte do Senhor para aprender e para adorar. Aí estamos apenas apresentando as bases para por que é que nós emitimos decretos e as bases para as nossas declarações, aquilo que temos feito e que continuaremos a fazer na apresentação das montanhas. Pai querido, só podemos te exaltar.
Quando nós refletimos sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa filiação, sobre a presença do Teu Espírito em nós, esse Espírito que nos guia, pelo modo como Tu nos amas, como fomos transportados do lugar de escravidão para um lugar de herança, de filiação divina. Ó Deus, não há palavras que consigam traduzir a nossa gratidão, nosso amor, a nossa adoração. Que grande privilégio! Ajuda-nos a viver à altura de toda esta riqueza com a qual Tu nos tens agraciado, e ajuda-nos a viver como filhos dignos que trazem alegria para o Teu coração. É a nossa súplica no nome do nosso bendito Redentor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei, nosso amado noivo, nosso Senhor absoluto, que nos guia, o que nos redimiu e para quem vivemos e a quem queremos servir com toda dedicação e integridade de coração. Amém e amém. Cada um de nós nasceu com um propósito, com uma missão para ser um agente de transformação. O Instituto Bíblico Palavra da Fé, ele tem o propósito de treinar, equipar os santos para exercer a obra do ministério. E eu quero convidar você a se matricular no IBPFé, Instituto Bíblico Palavra da Fé. Entra lá, ibpfé, sem acento.com.br. É uma instituição bíblico-teológica, 4 anos. Você é também reconhecido pelo MEC, mas nós temos a visão de formar todo cristão. Você é um profissional, deve exercer o ministério na sua profissão. Então venha. Nossa visão é levantar os 5 ministérios no mercado lá fora, como juízes, como governadores, como médicos, enfermeiros, advogados, cozinheiros, padeiros, não importa qual é a sua profissão, Deus quer usar você com fundamento bíblico, treinado para ser um agente de transformação no lugar onde Deus o tem posicionado. Então, se Deus toca no seu coração para ser treinado, matricule-se, entre aí e receba todas as informações, e será um prazer recebê-lo em nosso Instituto Bíblico Teológico, em nosso seminário, em nossa escola de profetas.